Olá, muito boa tarde. No próximo domingo assinala-se o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. É um tema que tem merecido a atenção do Papa Francisco, que divulgou uma mensagem que queremos analisar hoje com André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Antes, como é habitual, destacamos os temas da atualidade religiosa. O Papa Francisco encontrou-se com os diplomatas de 180 países para deixar um alerta aos responsáveis da comunidade internacional perante os sofrimentos da humanidade. O encontro anual do Papa com os membros do corpo diplomático acreditados junto da Santa Sé é uma oportunidade para fazer o ponto de situação sobre os principais problemas internacionais. Esta segunda-feira, Francisco cumpriu a tradição e alertou para diversas situações, como a crise dos refugiados, o terrorismo ou a perseguição religiosa. Que chi dice di credere in Dio deve essere anche un uomo o una donna di pace e dunque di misericordia, già che non si può mai uccidere nel nome di Dio. Solo una forma ideologica e deviata di religione può pensare di rendere giustizia nel nome dell'Onnipotente, deliberatamente massacrando persone inermi, come è avvenuto nei sanguinari attentati terroristici nei mesi scorsi in Africa, Europa e Médio Oriente. Um longo discurso marcou este encontro com representantes de 180 Estados, incluindo Portugal, bem como da União Europeia, da Palestina e da Ordem Soberana de Malta. O Papa recordou as crianças que morreram no mar ao tentar chegar à Europa, um símbolo da crise migratória internacional. Rimarranno sempre indebilmente impresse nelle nostre menti e nei nostri cuori le immagini dei bambini morti in mare, vittime della spregiudicatezza degli uomini e dell'inclemenza della natura. Chi può sopravvivere e approda a un paese che lo accoglie porta indelebilmente le cicatrici profonde di queste esperienze, oltre a quelle legate agli orrori che sempre acompanhano guerre e violenze. Francisco alertou depois para as consequências que reações de medo e preconceito face aos refugiados podem ter nos fundamentos e valores históricos da Europa. I massicci sbarchi sulle coste del vecchio continente sembrano far vacillare il sistema di accoglienza costruito faticosamente sulle ceneri del secondo conflitto mondiale e che costituisce ancora un faro di umanità cui riferirsi. L'attuale ondata migratoria sembra minare le basi di quello spirito umanistico che l'Europa da sempre ama e difende. O encontro começou com as palavras de saudação do novo decano do corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé, que é o embaixador de Angola, Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira. O mundo gasta muito mais a resgatar bancos do que no auxílio a refugiados, palavras de António Guterres na entrega dos donativos da PAR Linha da Frente. A campanha foi lançada há 4 meses e recolheu 200 mil euros para ajudar os refugiados sírios que estão no Líbano. 100 mil foram entregues à Caritas e outros tantos ao Serviço Jesuíta aos Refugiados para os projetos que já estão em curso no terreno. Uma cerimónia que contou com a presença do presidente da Caritas no Líbano e também do até agora Comissário-Geral da ONU para os Refugiados. António Guterres denunciou a escassez de recursos para a ajuda humanitária, sobretudo quando comparados com os que são postos à disposição de instituições bancárias. Quando olhamos para, por exemplo, o volume de recursos que é posto à disposição dos bancos para superarem as suas crises, há aqui de facto 2 pesos e 2 medidas se olharmos para aquilo que é hoje a totalidade da ajuda humanitária no mundo, cerca de 20 mil milhões de dólares, é
parece muito, mas é uma gota d'água se compararmos, por exemplo, com as despesas militares ou com as despesas de intervenção nos setores financeiros em quaisquer dos países que têm assistido a essas intervenções. Não menos grave é a ideia que cresce nas sociedades sobre os refugiados, muitas vezes olhados como ameaças à paz e potenciais terroristas, nomeadamente na Europa. Ao continente chegou no último ano 1 milhão de refugiados, numa população de 550 milhões. Um problema que seria relativamente fácil de gerir. Para isso, era preciso que a Europa se organizasse solidariamente. Se organizasse no ponto de entrada. É no ponto de entrada que se controla os movimentos, com uma capacidade de recepção adequada, acolhendo as pessoas, registando as pessoas, fazendo os escrutínios de segurança que são necessários. Obviamente são necessários e há que fazê-los. Mas, ao mesmo tempo, criando as condições para detectar as necessidades de cada um e depois distribuindo as pessoas de uma forma normal, de uma forma justa, pelos diferentes países europeus, sem as obrigar a andar pelos Balcãs, de fronteira atrás de fronteira. Foram também essas imagens que motivaram a criação da plataforma de apoio aos refugiados, a PAR. O objetivo era recolher donativos para apoiar os refugiados na linha da frente, os que estão no Líbano, e motivar ao acolhimento de famílias. 4 meses depois, os objetivos estão a ser alcançados. Os portugueses foram rápidos na resposta que deram, e resposta organizada, estruturada, quer em relação ao PAR Linha da Frente, que hoje, 4 meses depois de ter começado a campanha, alcançou os seus objetivos, quer também na capacidade de acolhimento através do PAR Famílias. Aí tudo decorre de uma forma mais lenta, mas não depende de Portugal. O processo de distribuição de refugiados pelos diferentes países europeus tem estado, como sabemos, praticamente parado. A situação é denunciada pelas instituições que querem salvar a vida dos refugiados que já estão na Europa, lutando contra a inércia dos Estados. Devemos, como sociedade civil, dizer que há uma Europa que nós queremos que seja humanista e que, por favor, dê a mão a quem tenha que dar a mão para que não morra. Eu creio que a Europa sempre salvou. Não é só aquela questão de acolhimento, mas acho que há um fim maior que no nosso coração está, que é salvar. Então, salvar é curar. Eu creio que não podemos abdicar disso. Outros apelos chegam de quem acompanha diariamente os refugiados que fogem dos conflitos em países vizinhos. Para o presidente da Cáritas do Líbano, é urgente terminar o tráfico de armas. Who is producing the weapon, everybody knows who. And who is selling weapon, everybody also knows who. But who is paying the consequences of these weapons who are circulating in this area where you have wars is the humankind. Children, women, men, families. They are the first to be target of what we call the civilization of death. We appeal for a civilization of life, of hope, of dialogue, of respect. This will encourage, I think, the future for all the humankind and even for the all people who are on this beautiful earth. Apoiar os refugiados, acolher e integrar os que chegam à Europa é um problema longe ainda de estar terminado, a comprometer ainda mais a sociedade civil europeia. Também na recolha de donativos para os países que lhes prestam a primeira ajuda, nomeadamente através da PAR Linha da Frente, uma campanha em curso até ao mês de março. Ser Presidente da República é um serviço muito importante na vida nacional. A afirmação é de Dom Manuel Clemente, que sublinhou a importância de ouvir quem se candidata para depois escolher e votar. Vamos cumpri-lo, portanto vamos ouvir, como certamente estamos a ouvir, quem se propõe a esse serviço, porque é de um serviço que se trata, de um serviço muito importante na vida nacional, e depois em consciência cada um escolhe e vota. O Presidente da Conferência Episcopal é favorável à reposição dos feriados, tanto os religiosos como os civis. Como português que sou, e desde que isso não ponha, como realmente não põe em causa a economia do país, o lembrar a independência, o lembrar a República, são datas marcantes na história portuguesa.
O que diz respeito ao Corpo de Deus e aos santos, são datas muito caras na tradição católica, muito estimadas, muito no coração do catolicismo português, e enfim, é uma tradição religiosa de grandíssima parte da nossa população, e haver possibilidades de o fazerem publicamente, dedicando-lhe um dia, também calha bem e corresponde à verdade das coisas. No que diz respeito à liturgia, ou são celebrados no dia, ou então são celebrados ao domingo, como aliás já aconteceu com outros. A Epifania, que era dia 6 de janeiro, passou para o domingo, e a Ascensão, no tempo pascal, a quinta-feira da Ascensão, também chamada da Espiga, passou para o domingo. Se não se pode celebrar no dia, celebra só ao domingo. Pode acompanhar estes temas em agência.eclésia.pt. Neste ano santo da misericórdia, a Igreja vai assinalar no próximo domingo o jubileu do migrante e do refugiado. Está connosco André Costa Jorge, que é o diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. A Igreja mobiliza-se neste próximo domingo, assinalando e associando-se a este Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. É um tema por demais importante e pertinente nestes dias, nestes momentos que vivemos, e este jubileu, esta ocasião, acaba por ser também um contributo importante para despertar consciências. É importante que isto aconteça, que esta mensagem aconteça, no contexto do Jubileu da Misericórdia, porque a misericórdia, isto é, a atenção para com os outros, sobretudo os mais vulneráveis, e a crise que estamos a viver, de refugiados, de migrantes, têm uma forte ligação e estão intimamente ligadas no contexto atual, e o Papa, como tem vindo a fazer desde o início do seu pontificado, marcando, sinalizando sempre a importância não só da Europa, mas do mundo inteiro, olhar para o drama dos refugiados e dos migrantes em geral. Mais uma vez, este documento vem sublinhar a importância da crise, não só do momento em que estamos a viver, mas da questão das migrações no seu sentido mais global, alertando para várias dimensões deste problema. O Papa sublinha uma dimensão, esta questão dos refugiados adquire no espaço europeu, por vezes, contornos de uma ameaça que se apresenta. O Papa coloca a tónica e sublinha que são vítimas, eles próprios, de situações diversas e por isso fogem. São pessoas como nós, que buscam acolhimento, compreensão, carinho, e os cristãos terão que estar na primeira linha, terão que assumir essa missão em primeiro lugar. O Papa fala, de facto, para os cristãos, em primeiro lugar, e sublinha, como disse, é verdade, a importância de não nos deixarmos contaminar por ideias que tendem para sublinhar demasiados aspectos de risco que o acolhimento pode comportar. De qualquer das formas, mais importante do que termos consciência de que existe, de alguma maneira, uma ideia, enfim, que aponta para algum medo, para o desconhecido, é muito mais importante, e é sublinhado pelo Papa, a dimensão da hospitalidade, do acolhimento, do atender a emergência, mas ir mais longe, apontar também a necessidade de todos os cristãos, de modo particular, estarem envolvidos nos processos de acolhimento e de integração. E, portanto, vencermos os medos, sobretudo, a partir do envolvimento de cada um de nós, das paróquias, dos movimentos cristãos, no envolvimento direto no acolhimento e na integração, no apoio aos refugiados e aos migrantes. E nesse sentido, sermos também nós testemunhas e capazes de desmontar os mitos e os medos que muitas vezes se instalam, que decorrem sobretudo do desconhecimento, da ignorância, da falta de relação. De cada vez, nós no Serviço de aos Refugiados, como temos um centro de acolhimento, temos um centro de atendimento, trabalhamos diretamente todos os dias com migrantes e com refugiados,
A experiência que tenho, quer com os migrantes, quer também com os voluntários que chegam ao JRS e que começam a relacionar-se com as pessoas e trabalhar diretamente com as pessoas, é uma experiência de uma descoberta, de um maravilhoso mundo novo que se abre com cada pessoa, porque se percebe que aquela pessoa é como eu. Aquela pessoa, a única diferença que tem é que passou por dramas que provavelmente, se eu passasse, estaria igual ou pior do ponto de vista até material e psicológico. E, portanto, o que o Papa diz, traduzindo muito, é que a Igreja não se pode acantonar, os cristãos não podem ficar passivamente sujeitos apenas a ideias, às vezes pré-concebidas, negativas, e instalados, de alguma maneira, no medo. E, portanto, ele alerta-nos, sobretudo, para a coragem de nos abrirmos para a relação. E a nossa experiência, aquilo que podemos dizer, é que quando esta relação acontece, quando acontece a hospitalidade, descobrem-se que do outro lado não estão seres de outro planeta. Estão homens e mulheres e crianças como nós. O Papa dá conta de um, não é um paradoxo, mas são duas realidades quase antagónicas e que coexistem. Este medo, por um lado, mas por outro lado também a positiva mobilização da sociedade civil. E aí o Serviço Jesuíta aos Refugiados é exemplo disso e conhece como ninguém a forma como muitas associações se uniram, também na plataforma de apoio aos refugiados, que foi notável, um movimento da sociedade civil, e que podemos dizer que perante esta crise a sociedade civil assume quase uma dianteira e que as instâncias governativas parecem ter muitos receios, muitas dificuldades em progredir. De facto é verdade, porque em termos, aquilo que se constatou em termos europeus e também, e aqui concretamente em Portugal, é que a sociedade civil se mobilizou e é impressionante a quantidade de instituições, de organizações, de associações, de paróquias, que quiseram dizer, assinalar de forma positiva, aqui estamos, e dizer aos decisores políticos, façam um favor de contribuir, de fazer a vossa parte, de fazer a vossa responsabilidade, porque é, enfim, para isso que foram eleitos. De facto, o que nós temos vindo a assistir é que a Europa, enfim, também ela, enfim, um grande espaço de acomodações, onde é difícil chegar a posições de compromisso também e de liderança clara, de uma maneira geral mostrou muita hesitação na hora de socorrer as vítimas. E aqui, mais uma vez, infelizmente, dominaram lógicas que são lógicas que também têm vindo a ser trilhadas já com algum tempo, lógicas mais securitárias, com maior receio, em matérias como a segurança, que têm o seu lugar, que devem ser acauteladas, mas não podemos trocar essa lógica da segurança, não podemos dar-lhe demasiado espaço, porque senão também ficamos bloqueados e não somos capazes de socorrer ninguém. E aquilo que temos vindo a assistir é que, de facto, a sociedade civil se tem manifestado, se tem mostrado disponível, aberta, colaborante, proativa, e os Estados europeus manifestam muita dificuldade em corresponder a esta expectativa e a esta mobilização. O testemunho que procuramos passar também é que, de facto, esta experiência que temos realizado, concretamente aqui em Portugal, possa também ajudar os decisores políticos a tomar decisões mais céleres. Esperemos que sim. Há pouco falava nos voluntários e neste ano da misericórdia é um desafio que toca muitos. Há também uma oportunidade. Esta crise é também sempre, as crises são sempre oportunidades e há também a oportunidade para as pessoas se mobilizarem em direção ao próximo que sofre, e aí os voluntários é uma forma muito concreta de o fazer. O voluntariado é sempre, de uma maneira geral, exemplos de generosidade em ação. Da experiência que temos no Serviço Jesuíta aos Refugiados, e temos um número razoável de voluntários permanentes, cerca de 70 voluntários de forma permanente, em vários projetos. Praticamente não há setor do nosso trabalho onde não estejam envolvidos pelo menos um voluntário.
E aquilo que vamos percebendo é que é fundamental o envolvimento destas vontades, destas pessoas, este envolvimento que, no fundo, permite-nos também estarmos ligados à sociedade civil, às pessoas, e são, sobretudo, as experiências dos voluntários que permitem estabelecer ligações com a realidade dos refugiados e migrantes que acolhemos. Muitas vezes, posso-lhe dar um exemplo, acolhemos recentemente num projeto de reinstalação de refugiados, um conjunto de famílias de refugiados, e o trabalho dos voluntários, concretamente no acompanhamento, nas visitas, até numa lógica de tutoria, o ensino do português, tem sido fantástica essa colaboração, e o que é curioso é que nós agradecemos aos voluntários, mas eles é que acabam por agradecer-nos a nós a experiência, o ter sido possível realizar esta experiência de encontro. E constituem-se também como agentes de mudança de mentalidades na sociedade. Isso depois, em cada espaço onde estão, nas famílias onde estão, nos amigos que têm, essa experiência torna-se uma experiência que dá frutos, porque no fundo transmitem a partir do concreto, de dados concretos, daquilo que experienciam. Isso é muito importante. Muito bem, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado. E antecipamos já este jubileu dos migrantes e dos refugiados neste Dia Mundial que acontece no próximo domingo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. A situação dos frágeis, dos migrantes e refugiados que a Igreja recorda no jubileu que assinala no próximo domingo. E a terminar, recordo que mais logo a edição rádio do programa Eclésia também passa pela Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.